Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma mentoria e hoje, na verdade esse mês, a gente está tratando o tema masculinidade bíblica. O apóstolo Paulo, ele nos chama a ser seus imitadores, como ele é imitador de Cristo. E então, baseado nesse chamado de Paulo, hoje a gente vai falar sobre como ser macho como Jesus. Seja macho como Jesus. Como Jesus, ele mostrou a masculinidade dele ao mundo. Bom, o primeiro ponto é que Jesus ele nos chama para a mansidão. Fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que ele quer dizer com esses dois adjetivos? Manso e humilde de coração. O primeiro ponto é a mansidão. Mansidão é a capacidade que nós temos de suportar as pressões, a não sermos levados pela demanda, a sabermos administrar a nossa ira. A palavra de Deus ela fala, irai-vos, mas não pequeis. Então, o manso é aquele que tem capacidade de administrar a ira, de racionalizar as emoções e se manter íntegro, independente da situação que ele está vivendo. Mansidão é o entender que a nossa luta ela não é contra sangue nem contra carne, mas ela é uma batalha que acontece na mente das pessoas. É uma batalha espiritual. Não é? É eu ter um olhar compassivo para o outro. É eu não tomar atitudes levado pela emoção, pela ira. Eu vi um vídeo hoje de dois homens maduros aí, eles deveriam ter bem mais de 50 anos, um de moto, outro de carro, e um acidente que deve ter sido um acidente leve de trânsito, e de repente eles começaram a brigar e discutir, e um foi jogou a moto do outro no chão, o outro subiu em cima do carro do cara e começou a pular, não é, totalmente irracionais, não é? Se sentindo os machões, os valentões. Na verdade, uma pessoa mansa, ela olha para uma situação de conflito como essa, e a primeira coisa que ela faz é olhar para o outro, é ver o quanto a situação ela foi severa ao outro. Tentar apaziguar as situações, olhar para o ambiente todo. Eles pararam todo o trânsito. Eles pararam com a rotina de uma rua inteira, talvez de um bairro inteiro, porque cada um queria que a sua demanda fosse atendida. Cada um queria ter razão. E nós só vamos agir de forma racional quando aprendemos a olhar o todo. Essa é a característica do manso. Não é o covarde. O manso, ele não foge das demandas, ele não foge dos conflitos, mas ele é o gestor dos conflitos. A Bíblia ela fala que o Senhor ele nos coloca por cabeça e não por cauda. Estar por cabeça é ser o responsável por todas as situações, é ser o gestor de todas as situações, é ser a resposta para todas as situações. E isso é algo que vem do Senhor, que vem do Espírito Santo. Por isso que ele fala também, e ele se coloca como alguém que é humilde de coração. Porque a humildade ela pode ser revelada de forma exterior. Eu posso ser uma pessoa estereotipada de forma humilde, né? Eu posso me colocar como alguém humilde. Mas humilde de coração é que tem uma mente humilde, que sabe quem ele é. Não é que sabe que nele não tem valor nenhum, não existe nenhum valor que se supere ao do outro. É entender que nós somos todos iguais diante de Deus. Ser manso e humilde de coração como Jesus. Jesus, ele entregou a sua vida em favor dos amigos, em favor de muitos. Nós precisamos entender que o Senhor nos chama para ser a resposta. Ele cria todo o universo, ele cria o homem e coloca o homem no jardim para cultivar e guardar. O homem, ele tem a responsabilidade de carregar a cultura e de dar segurança para toda a natureza criada. Jesus, mesmo em frente à morte, ele não amou a própria vida. Jesus, ele foi um homem que sabia controlar os seus instintos, os seus impulsos e os seus desejos. Isso foi revelado logo no início do seu ministério, quando ele passa 40 dias em jejum, 40 dias se abstendo de alimento, 40 dias colocando no limite o seu corpo e sujeitando o seu corpo à vontade de Deus. E mesmo numa situação onde ele estava fadigado, cansado, com fome, ele soube racionalizar suas emoções e enfrentar Satanás. Ele não foi um homem tomado pelos seus desejos. Um homem que é macho como Jesus, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, mas ele não pensa com o pênis dele. Ele não pensa com o estômago dele.
Ele pensa com a mente dele. O homem que é macho como Jesus, ele tem a capacidade de saber tão exatamente quem ele é que ele está disposto a servir. Ele está sempre pronto para servir. Mas ao mesmo tempo, ele não aceita que a iniquidade esteja presente aonde o Senhor nos chama para ser santos. Quando Jesus ele vai e ele derruba aquelas barracas de comércio dentro do templo, ele estava trazendo esse inconformismo que nós, como homens de Deus, temos que ter com relação à profanação dos lugares sagrados. O lugar mais sagrado para Deus é a nossa mente, é a nossa alma. Nós precisamos entender a sacralidade da nossa mente, a sacralidade dos nossos relacionamentos. Nós precisamos aprender a ter relacionamentos santos com a nossa família, relacionamento de santidade com os nossos amigos, sabe? O relacionamento de santidade com um amigo não me dá espaço para que eu fale mal dele. Eu posso até falar mal dele, mas eu tenho que falar mal dele para ele, encorajando, exortando. Não dá espaço para fofoca, não dá espaço para maledicência, não dá espaço para humilhação, ou seja, para que eu fique escarnecendo, brincadeiras que não vão levar a nada. As nossas relações, elas precisam ser relações santas, relações saudáveis. Jesus, ele nos chama para ser a resposta. Sabe, no seu ambiente de trabalho, o que está faltando? Como você pode ser a resposta para essa necessidade? Na sua família, o que está faltando? Como você pode ser a resposta para essa necessidade? Na sua escola, no seu bairro, na sua igreja, como você pode ser a resposta de Deus para o meio que você está inserido? Quando você descobrir isso, se for essa resposta, você vai estar sendo macho como Jesus.